Olá! Nesse vídeo vou explicar como funciona o NeuroSales, a nossa solução de funil de vendas inteligente e como ele atua em conjunto com o assistente virtual, certo? Então, primeiro, qual o conceito do NeuroSales? O NeuroSales é um sistema de gerenciamento de funil de vendas orientado pela IA. Ele não vai substituir a assistente virtual que você já configura ali no campo de instruções. E não interfere diretamente nas respostas que são dadas no atendimento. A função do NeuroSales é observar as conversas, classificar os leads por estágio de maturidade comercial e executar ações automatizadas com base nas regras previamente configuradas. Ou seja, o NeuroSales funciona como um grande vigia das conversas. Ele atua observando e analisando em que estágio de interesse esse lead se encontra, se ele deve ir para o meio de funil, do topo do funil para o fundo do funil, se ele foi convertido ou foi descartado, e também se precisa realizar abordagens ou não, de acordo com a última resposta dada pelo cliente na conversa. Caso o cliente tenha abandonado a conversa, o NeuroSales vai executar as abordagens de resgatar a conversa com esse cliente, certo? Então, o objetivo do NeuroSales é automatizar a nutrição de leads e garantir que cada contato receba abordagens compatíveis com seu estágio no funil e reduzir o abandono de conversas, aumentando a taxa de conversões. Vamos aqui para a parte do Kanban, onde a gente consegue realizar essas configurações. Aqui, nessa área, você define se o seu funil está inativo ou ativo. Irei realizar as configurações e após isso nós iremos ligar. Mas, para mostrar aqui no vídeo, apertando esse botão, o funil está ativo e todas as ações de abordagem e movimentação no funil serão executadas pelo NeuroSales. Quando eu desligo, isso tudo para, mas as configurações não são perdidas, certo? O NeuroSales, você sempre pode contratar mais etapas, mais leads para serem gerenciados. Então, todas as coisas aqui são personalizáveis também. Porém, aqui nesse vídeo eu vou explicar o básico do NeuroSales quando você contrata o NeuroSales sem outras funcionalidades a mais, sem mais abordagens, sem mais contatos. O NeuroSales, a base, é constituído por 6 etapas, certo? O stand-by, o descartados, o convertidos. O stand-by, descartados e convertidos, você só consegue configurar e editar quais são as coisas que vão acontecer para que o lead seja considerado descartado ou convertido. E no stand-by, você não consegue alterar nada. Então, essas 3 etapas são fixas, vêm toda vez no NeuroSales e são básicas, com pouca customização. Já o topo, o meio e o fundo são 100% customizáveis e você pode batizá-los com o nome que você desejar. Em vez de topo, meio e fundo, poderia ser conversando, pré-agendamento e agendados. Além disso, na base do NeuroSales, você tem 9 abordagens. Essas 9 abordagens podem ser distribuídas da forma que for melhor o seu negócio. Aqui no exemplo, eu irei distribuir de uma forma básica, então 3 no topo, 3 no meio e 3 no fundo, mas você poderia colocar uma no topo, 3 no meio e 5 no fundo, certo? Além disso, você consegue gerenciar 200 leads aqui entre essas 3 etapas. O que significa o gerenciamento de 200 leads? Pode ver que aqui no Standby eu estou com 5.434 leads. O Standby, ele não tem um limite de quantos leads ficam aqui. Porém, entre o topo, meio e fundo, existe um limite. Aqui,
Na configuração base do NeuroSales são 200 leads. Imagine que são 200 cadeiras. Você tem 200 cadeiras distribuídas entre essas 3 etapas. Podem estar 50 no fundo, 100 no meio e 50 no topo. Essas configurações vão mudar de acordo com a conversa aqui com o lead, em qual ponto o NeuroSales vai colocá-lo através das configurações que a gente vai elaborar para cada etapa. Entretanto, é importante pensar que são 200 cadeiras para esses leads. Então, quando um lead se levanta, ou seja, vai para descartado ou convertido, abre um lugar para se sentar, o NeuroSales vai vir aqui no standby, vai puxar um desses leads e jogar aqui para o topo, certo? Isso significa o quê? Se a sua jornada de topo, meio e fundo durar 7 dias, o cliente deve ficar 2 dias no topo, 2 dias no meio e 3 dias no fundo. Depois desse tempo, ele é dado como descartado ou convertido. Significa que em um mês, que tenham 4 semanas, você consegue gerenciar 600 leads. Porém, essa capacidade de gerenciamento de leads também é personalizável. Você pode adquirir pacotes de 200 em 200, de acordo com a sua necessidade. Então, tendo isso em mente, vamos seguir para cada etapa certinho. O standby é onde ficam todos os leads que existem na sua conta. Uma coisa importante se atentar sobre o standby. Se você adquire o NeuroSales após você já ter sua conta, já ter as conversas, a IA conversando com os seus leads, quando você ativar o funil, o NeuroSales não irá puxar 200 contatos de uma vez aqui para o topo. Isso poderia acarretar banimentos, poderia ser prejudicial para você com seu número, com inúmeras abordagens sendo feitas nesses contatos. Quando você adquire o NeuroSales em conjunto com a sua conta, a partir do momento que esses contatos vão chegando e vão conversando, eles vão ficando aqui no standby, o NeuroSales vai puxando para o topo. Se você atingir os 200 leads e você tem 300 no total, 100 ficarão aqui no standby, 200 ficarão aqui. E conforme esses leads forem passando para as próximas etapas de descartado e convertido, aí sim o NeuroSales irá puxar esses contatos para o topo de forma automática, certo? Aqui no topo, você consegue configurar toda etapa, inclusive chamando com outro nome. Você pode colocar como início, mudar a cor, escolher o ícone da etapa. Você consegue colocar o custo por lead. Importante se atentar que esse espaço do custo por lead não é uma informação que a IA irá utilizar. O custo por lead é para a sua própria organização. Então, a IA não usará essa informação ao conversar com os clientes. O custo por lead é algo importante para o gestor de tráfego e para você depois analisar ali no dashboard quanto está sendo gasto por cada lead, como que está funcionando essa parte, certo? Então, por conta disso, aqui eu não irei adicionar nenhum valor. O tempo máximo de permanência. Aqui é quando você define quanto tempo o lead pode ficar no topo. Você pode configurar por horas, minutos ou dias. Então, o meu aqui está configurado para 5 dias após a entrada do lead nessa etapa. Isso significa que, se após 5 dias com as abordagens acontecendo, o lead não interagir mais e realmente abandonar a conversa, o NeuroSales irá automaticamente colocar esse lead na etapa de descartado, pois esse lead estourou o tempo máximo que ele poderia estar aqui.
Orientação para IA. Esse campo é onde você vai definir de forma objetiva como a IA deve se comportar, qual é o objetivo de interação, que tipo de comunicação deve ser priorizada. Ou seja, aqui você vai explicar para a IA o que é um lead que está no topo. O meu exemplo é uma clínica de estética. Então, eu coloquei que ela está interagindo com um cliente que descobriu nossa clínica e demonstrou um interesse inicial por ela. O objetivo da IA é atrair atenção, gerar curiosidade e iniciar um vínculo leve. Eu informo que o cliente provavelmente está buscando informações gerais ou considerando fazer um tratamento estético, mas ainda não decidiu nada. Então, eu estou explicando para a IA o que é o topo desse funil. O que é um cliente que está nessa etapa, certo? Após isso, eu tenho as minhas estratégias de abordagem. Elas são ações automáticas para evitar que o lead fique inativo. A minha primeira abordagem é um convite sutil. Aqui no convite eu consigo definir se ela vai ser a minha primeira execução mesmo, porque como vocês puderam ver, eu tenho 3 abordagens aqui: convite sutil, abordagem leve e aspiracional e apoio na descoberta. Eu posso mudar essa ordem sem precisar apagar as abordagens e refazê-las, então eu posso tornar o convite sutil a terceira abordagem. O tipo de abordagem, aqui eu defino se eu desejo que a IA gere uma mensagem ou se ela vai enviar uma mensagem pré-definida. Se for uma mensagem pré-definida, isso significa que a IA vai enviar exatamente o que será escrito aqui, sem mudar nenhuma vírgula. Inclusive, se tiver erros de ortografia, ela irá repetir esses erros, certo? No meu caso, eu quero que a IA gere uma mensagem. Então, eu coloquei na instrução para a IA que ela deve incentivar o cliente a conhecer a estrutura, os profissionais e a filosofia da clínica, que é a naturalidade. E oferecer o envio de fotos do ambiente da clínica, para que esse cliente conheça ainda melhor a clínica, as nossas ideias. Eu monto dessa forma para que a IA saiba que é esse o objetivo da comunicação dela, mas a frase em si, o jeito que essa abordagem vai ser enviada, a própria IA que irá gerar, certo? Então, é apenas uma instrução para que a IA gere a mensagem dela. Aqui eu defino quando a IA deve executar essa abordagem. Então, aqui no meu caso, eu coloquei horas, mas eu poderia pôr dias ou minutos. Eu quero 3 horas após o lead entrar na etapa. Então, um lead entrou em contato, estava conversando com a IA, até que num determinado momento ele abandona essa conversa. Quando ele abandona essa conversa e bater 3 horas do último momento que ele enviou a mensagem, o NeuroSales irá ativar e executar essa abordagem, certo? Aqui eu coloquei que o critério de execução é que ela sempre deve executar essa abordagem, porém, essa área é extremamente personalizável. Você pode montar a sua abordagem de forma condicional. Por exemplo, disparar uma abordagem apenas se o lead ainda não perguntou o preço. E aí, caso o NeuroSales veja que o lead não perguntou sobre o preço, então a abordagem vai ser executada. Caso ele leia que já foi conversado sobre o preço na conversa, ele não irá executar a abordagem para esse cliente, certo? E uma outra situação é que você pode restringir o horário de execução. O que isso significa? Aqui eu posso definir até que horas ela pode iniciar, irei colocar 8 da manhã, e até que horas ela deve parar. Colocarei 8 da noite. Se um lead entrou em contato às 6 horas da noite e conversa às 6h30, pela minha configuração, 9h30 da noite, o NeuroSales deveria executar essa abordagem.
Entretanto, eu não quero enviar uma mensagem para o lead a essa hora da noite, pois acredito que isso pode ser desagradável para ele. Então, o NeuroSales verá que é só até 8 da noite, não irá executar a abordagem, e as abordagens voltam a ser executadas às 8 da manhã. Isso também é personalizável ao ponto de essa restrição está apenas para essa abordagem. Minhas próximas abordagens podem acontecer sem nenhuma restrição. Então, você consegue restringir e colocar um horário personalizado para cada abordagem. E também eu posso enviar arquivos, seja um vídeo, um PDF, uma foto, e será enviado junto com essa abordagem. Assim por diante, eu consigo ir criando minhas outras abordagens. A abordagem leve e aspiracional está da mesma forma da que eu mostrei e a apoio na descoberta também. Então, essa foi a minha configuração de topo. Eu irei salvar e agora a configuração do meio do funil. O meio e o fundo têm a mesma estrutura do topo, porém, essas duas áreas têm uma diferença que é muito importante se atentar. Aqui, além da orientação para IA, também vai existir o critério de entrada do lead. Pois veja, se o lead entrou em contato, a não ser que não tenha local para ele estar no funil e ele tenha que aguardar no stand-by, subentende-se que ele automaticamente está no topo do funil. Porém, a gente precisa criar um critério para informar o NeuroSales quando ele deve tirar um cliente do topo e passar, seja para o meio, seja para o fundo do funil. Então, nós temos esse campo de critério de entrada que define as condições necessárias para que um lead seja movido para essa etapa. Esse critério não vai se aplicar ao topo, como eu disse, pois ele é padrão, certo? Então, aqui a gente pode colocar mova para essa etapa quando o lead perguntar sobre qualquer procedimento. Aqui no meu eu coloquei mova o lead após ele ter aceitado receber fotos e ou vídeos dos procedimentos. Então, eu entendo aqui para mim que a partir do momento que o lead já está pedindo foto ou aceitando receber, é porque ele já tem um interesse mais avançado. E aí a gente tem aqui as 3 etapas, tudo funcionando da mesma forma que o topo, apenas com esse ponto super importante para se atentar, que é o critério de lead. O mesmo acontece aqui no fundo, onde eu botei que o critério de entrada do lead é mova quando o lead estiver interessado em agendar uma consulta inicial. Então, quando for oferecida essa consulta inicial, ou quando o lead falar que está buscando essa consulta inicial, vai mover automaticamente aqui para o fundo, certo? Esses critérios também são executados tanto para os descartados quanto para os convertidos. Veja que é preciso definir quando esse lead deve ir diretamente descartado e quando ele deve ir diretamente para o convertido. Você pode escrever mais situações do que essas que eu coloquei aqui, essas são apenas exemplos. Então, descartados, mova para essa etapa quando o cliente informar que não tem interesse. E convertido, mova para essa etapa somente quando o cliente realizar o agendamento. Então, no fundo, o cliente já está querendo realizar o agendamento, mas por algum motivo ele ainda não realizou. Então, eu tenho essas 3 abordagens. Reduza as barreiras finais, incentiva a ação e ofereça condições especiais. Somente quando ele, de fato, realiza esse agendamento, é que o NeuroSales deve trazer para o convertidos. Então, a gente vê que aqui no NeuroSales ele segue essa lógica dos critérios de entrada para cada área, e assim existe uma rastreabilidade do lead e evita perdas por inatividade, a não ser que, de fato, o lead abandone a conversa e não tenha mais qualquer interesse. Caso contrário, o NeuroSales irá executar continuamente aqui o follow-up. Após a configuração e ativação,
como eu fiz agora, o dashboard passa a exibir métricas. Então, quando você vem aqui na visão geral, você vê o seu funil de vendas, um resumo geral, e consegue analisar também os leads convertidos, descartados por cada mês, taxa de conversão por etapa, e consegue analisar bastante coisa. Você vai conseguir ver o custo por lead, taxa de conversão por etapa, distribuição de leads no funil, e esses dados vão permitir ajustes contínuos na estratégia comercial, certo? Outra parte interessante aqui do NeuroSales é que você consegue realizar filtros tanto por etapas quanto por tags e realizar trabalhos a partir disso também. Então, vamos supor que eu estou com uma lista grande de descartados e que eu quero reimpactá-los novamente. Eu vou colocar um filtro por descartados, aplicar esses filtros. Aqui estão os dados. Eu venho aqui nos 3 pontinhos e aperto exportar. Quando eu fizer isso, eu irei baixar a lista com todos esses leads que foram descartados. Eu posso realizar uma nova campanha com eles para tentar reativá-los. Entretanto, é importante se atentar que não é porque foi disparada uma nova mensagem que automaticamente eles sairão dos descartados. Novamente, vai voltar a valer a lógica do NeuroSales. Se o cliente demonstrar interesse, o NeuroSales vai reavaliar a conversa, analisar e jogar esse cliente para o topo, ou para o meio, ou para o fundo, dependendo de como ocorre. Se o lead continuar sem responder, então esse lead continuará como descartado, certo? Além disso, aqui no NeuroSales tem algumas coisas que você consegue realizar com os próprios contatos. Por exemplo, você pode trazer um contato para outra área. Importante se atentar que abra esse espaço certinho para que seja realizada a mudança. Além disso, quando você clica aqui no WhatsApp, você consegue ver a conversa. Além disso, também consegue ver as decisões para a IA tenha feito determinada abordagem. Você consegue, passando o mouse no contato, clicar para realizar uma próxima abordagem. Além disso, você também vê para quando está configurada a próxima abordagem. Aqui, para esse lead, está para hoje, às 3 da tarde. Eu posso antecipar essa abordagem, clicando em confirmar aqui. A gente vindo aqui no log, a gente consegue realizar quais foram as ações da IA e quais foram realizadas pela própria IA e quais foram realizadas por um humano. Então, por exemplo, no dia 22/11/2024 foi criado esse contato. Hoje, dia 2/1/26, ele foi transicionado do stand-by para a etapa topo. Informa que foi executado pelo usuário que está utilizando essa conta, que sou eu, e a razão da movimentação, contato movido por um humano. Como eu realizei a abordagem aqui com vocês, também mostra que o assistente definiu por realizar a abordagem convite sutil, explicou por que definiu por isso e a mensagem enviada. Quando a gente clica aqui no WhatsApp, eu posso ver novamente a mensagem que foi enviada, que é a decisão, o raciocínio e o critério que a IA definiu para realizar a abordagem e, por fim, a mensagem que ela gerou a partir disso. Portanto, esse foi um vídeo geral sobre o NeuroSales, a nossa solução do funil de vendas inteligente.